Boa tarde, humanidade! Bem-vindos ao Café com Cacau. Esse ambiente, esse ateliê de discussões artesanais aqui no Instagram. Vamos ver como é que vai funcionar isso aqui. A minha amiga já está presente, maravilhosa. E é isso aí, gente. Como é que eu estou me sentindo nessa estreia de um programinha aqui caseiro no Instagram? Oi, amiga querida, bem-vinda. Vamos chegando, gente, vamos pegando seu cafezinho, vamos ficando à vontade, que esse é o rolê. Eu tô muito feliz. Antes eu tava um pouco nervosa, achei que eu ia estar mais nervosa agora, mas agora eu tô muito tranquila. Eu acho que o fato da energia do rolê ser realmente, tipo, artesanal, caseiro, espontâneo, é algo que realmente me deixa em casa. E é isso que eu quero que vocês sintam também, que seja um ambiente de conversa na casinha de vocês, no conforto de vocês, pra gente traçar aí pensamentos e conexões. E, gente, esse programa, né, esse projeto, ele mistura várias coisas que eu adoro, que é café, que é estar em troca com as pessoas e conversar. Para mim, a conversa na minha vida, ela se tornou um bálsamo, sabe? Chega a ser até um bálsamo de cura, realmente, assim, poder alinhar com as pessoas, poder, desse estado de relação, desse estado de troca, escutar perspectivas diferentes, ir se alinhando e construindo novos conceitos, é algo que sempre me trouxe muita completude. Então, nesse momento de mundo que a gente está vivendo, com tantas mudanças, né, com as nossas estruturas sendo totalmente quebradas, eu sinto que cada vez mais a gente está precisando se sentir próximo das pessoas, se sentir em um estado de relação com tudo que existe, né? E eu sinto que esse rolê de estar perto de outras pessoas, de se identificar com o que outras pessoas estão vivendo, é uma grande maneira da gente se unir de novo, sabe? Tem muita separação no nosso mundo e nesse ambiente em que a nossa estrutura, que era algo que a gente tinha como certo, já não existe mais, o que que existe? Outras pessoas que estão vivendo esse contexto louco junto com a gente. E a conversa nesse contexto tem sido para mim, mais uma vez, um bálsamo de cura. Eu tô louca de calor. Eu me preparei pro frio que vai dar depois que o sol baixar e eu tô aqui. Oi, amigo cantante, tudo? Eu tô aqui com calor agora. Mas, enfim, onde é que eu tava? Que nesse momento de mudança eu sinto essa necessidade, né, de estar em contato com outras pessoas, de conversar sobre o que a gente tá percebendo que tá acontecendo. Isso me traz uma sensação de tipo, puta, graças a Deus não estou sozinha. Tem outras pessoas pensando coisas parecidas comigo. E junto nessas conversas, nessas trocas, eu tenho tirado muitos ensinamentos, sabe? Então, esse café com cacau veio para oficializar uma coisa que já acontece num plano mais offline, mas só que dessa vez disponibilizando também para outras pessoas essa energia de troca, essa energia de se sentir parte de algo maior e de que a gente não tá sozinho e de que juntos a gente tá vivendo uma mesma causa e trabalhando para ajeitar um mundo meio bagunçado. Então, deixa eu ver. Gente, eu fiz uma pautinha aqui pra eu não me perder muito. Eu acho que é isso, gente. Sintam-se em casa, fiquem tranquilos, peguem seus cafés e pra cada blend que eu estou chamando. Oi, Amanda, seja bem-vinda. Eu tenho um convidado especial e hoje a minha convidada especial para essa estreia é a dona Júlia Gomes. Manda um oizinho, alguma coisa aí, amiga, pra eu poder te chamar. E não podia ser diferente, né, gente? A Júlia é uma pessoa que eu tô sempre conversando. Ela é minha parceira, minha colega de estudo, minha colega de pensamentos intelectuais sobre essas loucuras do mundo. Então, fechou todas dela ser esse pilar aí comigo na abertura desse programa. Amiga, dá um oi. Arrasou, vou te chamar. Agora, como é que eu faço isso, né? Ah, aqui.
Pra vocês verem, gente, eu sou bem nu e crua nesse rolê. Nesse rolê de lives e etc. Uhul! Tudo bom? Tudo! Linda, amiga. Deixa eu botar um filtro Você na tá minha me cara que eu tô ouvindo? meio feia hoje. Ai, querida, eu tô sem filtro. Pronto. Pronto. Como é que tá se sentindo hoje, amiga? Como é que você tá se sentindo neste momento? Tudo certo, amiga. Tô bem empolgada. Tava louca pro nosso encontro semanal, só que hoje ele tá diferente, né? Ai, hoje a gente tá mais chique. É, hoje a gente tá mais exposta, vamos dizer assim. Também é uma boa perspectiva. Né? Já tô aqui com meu café, Ai, Tintim, então um brinde. tintim. Sim, amiga. Obrigada por estar aqui presente. Eu que agradeço, né? Adoro tudo que tu faz. E a gente tá super juntas. Gente, a Júlia é muito louco, assim. A gente se conheceu na internet, né? Uma das grandes vantagens da internet. E, e dos nossos conteúdos, assim, das coisas que a gente vinha publicando, a gente foi vendo, tipo, acho que a gente se bate aqui, acho que tem umas coisas que a gente se conversa. E desde ano passado, nessa loucura de pandemia, a Júlia tem sido uma pessoa muito importante, assim, no meu crescimento, porque de quando em quando a gente sempre dá um jeito de sentar, conversar, tá, amiga? O que que tá rolando? Então, eu tô muito feliz de ser minha primeira convidada, amiga, porque inclusive, né, das nossas conversas aí desse mês, que foi numa das nossas conversas que surgiu esse insight, assim, pra mim do nada. Mais pessoas poderiam estar ouvindo o que a gente tá falando, né? Então, cá estamos. E ainda caiu num dia 7/7, né? Pra mim, que já sou toda jovem mística, não poderia cair num dia melhor. Sim, não, eu amei toda a simbologia de tudo, né? Eu escolhi quarta-feira, que é dia de Mercúrio, então bora comunicar. E ainda o 7 eu não sei o que que tem comigo, mas eu gosto. Então vai ser 7, 14, 21 e 28. Eu achei Do isso sucesso. 7. Do 7, tudo 7. É que o 7 ele fala muito sobre a filosofia, né, amiga? Tem muito disso, assim, de você estar percorrendo uma peregrinação de ascensão de conhecimentos, assim, eu sinto um pouco dessa energia. Todo lado Então, místico, a espiritualidade, o número 7 tem muito esse foco, né? É um número mais recluso, introspectivo também, mas nessa introspecção onde a gente aprende, né? Onde a gente evolui a partir da introspecção. exatamente. Eu acabei de lembrar que é a carta do carro, eu acho, no tarot, se não me engano também. Eu acho muito interessante porque ela fala, é como ela fala do veículo do corpo humano como um veículo justamente, né? E é um veículo sem rédeas. Então, aliás, sem trecheiro, como é que fala? A criatura que dá a direção não existe. Porque no caso dessa carta e da simbologia, o que dá movimento para o teu corpo, o que dá direção para o teu corpo é a tua capacidade de se conectar com a fonte superior e os conhecimentos que advêm do teu campo consciente, né? Então é a tua alma que conduz esse caminho. Então, ai, que chique! Que chique. Achei intelectual. Amiga, eu te pedi uma frase que estivesse representando o teu momento. E eu vou ler a seguinte frase dela, porque eu achei genial, tem tudo a ver com o que a gente vai conversar aqui hoje, que é respirando consciente e me instalando na realidade. Vamos falar um pouquinho sobre essa frase, amiga. Um pocão, né? Dá para falar muito, mas dá para resumir também. É Porque que no assim, caso, ó, hoje a gente vai ter que reduzir em 1 hora a nossa conversa, né? Não 3 horas como normalmente é. mas a gente vai seguir offline. Não, brincadeira. Bom, essa frase, né? É que tá acontecendo justamente isso nesse momento de vida para mim, como um desfecho de muitas coisas, porque eu comecei a praticar efetivamente a respiração em 2020 como uma constância, né? Que é uma coisa que faz toda a diferença para mim. Onde eu não sou constante, não se torna relevante. Aquilo que eu começo e paro. Então, mas eu encontro alguns resquícios desde 2019 que eu já estava me conectando com toda essa ferramenta da respiração, até por vertentes profundas, né? Tem algumas técnicas de renascimento que utilizam a respiração para isso.
E eu sou muito CDF no que eu faço, eu estudo pra caramba, então eu fui muito fundo na parte teórica e aí no ano passado eu comecei realmente a aplicar. E depois de um ano que tu tá respirando consciente, que tu faz algumas técnicas, as que funcionam melhor para ti, porque é muito sobre isso, né? Tem técnicas super elaboradas. Eu sou do simples. Eu sou daquilo que eu vou conseguir manter a constância no básico. E faço perfeitamente aquilo que eu faço. Enfim, a virginiana, né? Eu ia dizer, né, gente, ela é virginiana, ela faz tudo todos os dias certinho, 23. Não, deu, quem me dera, né? Mas a respiração, sim, porque aí eu noto muita diferença quando eu não faço. Eu sou uma pessoa completamente diferente. E esse ano começaram a chegar ainda mais informações para mim sobre a respiração. E os aprendizados, eles são muito na prática, né? Tu vai aprendendo sobre soltar, tu vai aprendendo sobre o que que tu vai reter. Então, porque tu pode inalar o tanto de ar puro que for, uma hora tu vai ter que soltar. Então, é um aprendizado muito na prática, né? Não tem como tu encher o teu pulmão além da capacidade dele, assim como ele não vai aguentar ficar vazio por muito tempo. E isso foi refletindo em muitos aspectos da minha vida. E aí, no ano passado também, aconteceram algumas movimentações super intensas que me colocaram assim, tá, então respira. Quando tá tudo muito tranquilo, é fácil de respirar. E quando tá tudo uma. É a mesma coisa para várias coisas, a gente poderia falar, né? Rezar, orar, fazer várias coisas, meditar. E sobre se instalar na realidade veio depois dessa mudança, porque eu fui colocar muitas crenças que eu tinha em prática. E aí várias eu vi que não estava dando bom mais, que estavam me deixando numa linha muito perigosa, porque eu comprei muitas ideias, e acho que, bem do papo que a gente vai falar hoje, a nossa geração comprou muitas ideias do que a gente não queria. E aí a gente ficou completamente sem referência do que fazer. E aí eu mesma, muito ascendente em Aquário, Lua em Sagitário, eu fui lá fazer o que eu achava que era para não fazer o que tinha sido feito antes. E Uhum. aí isso me trouxe muitas consequências que hoje eu percebo que basicamente era uma fuga da realidade. Ah, eu não queria que o mundo fosse assim. Tá, mas ele é. O que que eu posso fazer dentro da realidade? Então, muitas coisas realmente na prática me fizeram me instalar na realidade. De tipo assim, o mundo ideal, a quinta dimensão, ainda não existe aqui. Se Uhum. instala aqui para poder experienciar isso, porque senão não vai dar. Porque essas ideias da espiritualidade que a gente compra também nos levam a muitos lugares, né? E eu acho tudo muito delicado. Agora, olhando dessa perspectiva de uma pessoa que está se instalando na realidade, é Uhum. tudo muito delicado. Eu acho, eu acho muito interessante como essa frase ela vem até como uma conexão, tipo, uma coisa coligada, né? Uma faca de dois gumes. No momento em que tu tá, vou pregar o me conectar e respirar aqui nessa realidade. E ao mesmo tempo um comportamento antigo da gente ser tão rebelde em relação ao mundo do que foi. E tu tá respirando o que exatamente, né? Tu tá respirando uma ideia do que tu comprou do idealismo que não existe, ou tu tá realmente respirando para aceitar o que é e o que tu pode fazer a partir disso, né? Eu acho muito maduro essa tua frase e essa coligação que as duas coisas têm. Porque, querendo ou não, se a gente quer, é o que eu sempre falo e que eu tô falando desde o início desse ano, porque também é uma coisa que veio muito pra mim. Tipo, minha filha, não adianta tu ser revoltada, não adianta tu estudar para um caralho, não adianta se tu não assumir o ofício de lidar com isso dentro do ambiente que já existe. As coisas não vão mudar como um passe de mágica como a gente gostaria, né? Então, o que que eu preciso fazer para lidar com tudo isso aqui que eu não gosto, mas que eu sei que tem como dar uma melhorada? Mas antes da gente entrar profundamente nesse papo aí que vai dar bom, porque eu já tô louca para continuar. Me veio um insight aqui enquanto estava falando da respiração, e de repente eu acho interessante, amiga, tu não tem uma técnica rápida, simples, útil aí pra gente respirar juntas, se conectar nessa realidade para poder falar dela? A mais fácil de todas, que é só a gente respirar, né? Então a gente solta tudo que a gente tem na mão
E eu gosto muito de trazer o foco para sentir qual a sensação que acontece quando tu inala e depois quando tu exala. Como que tá a frequência do teu coração nesse momento? Como que o teu corpo recebe esse convite de parar? Só de sentir as batidas do coração, ele vai ficando mais feliz. Todas as células vão se regenerando. E Quero ficar de olhinho fechado. mas aí tem que aceitar que depois tem que abrir o olho e a realidade tá ali pra gente encarar também, né? Esse é o rolê, exatamente. Filha, só que volta, né? Respira, É. conversa, mas vamos voltar para lidar aqui com a sujeirinha que a gente tem em mãos. Não, porque foi isso que aconteceu comigo também. No ano passado, quando eu respirava, foi muito fácil. Realmente, o meu corpo, tipo, quem estuda a respiração e pratica junto com outras técnicas também, pode sentir isso no corpo. Eu nunca tive a minha caixa torácica como ela é hoje. É muito diferente realmente observar no corpo físico, sabe? E só que era muito fácil, porque eu estava numa realidade onde eu morava com os meus pais, então a minha única preocupação era trabalhar e o ambiente de trabalho, que era dentro do meu quarto, no caso, eu mantinha sempre limpo. Só que aí começou a me bater umas coisas de tipo, não, tá muito fácil assim. Se eu quero chegar num lugar mais profundo disso, eu preciso fazer isso numa vida mais real. E aí eu comecei muito a servir as pessoas da minha família, como eu nunca tinha feito antes, me preocupar se ia ter café para todo mundo tomar, sabe? Essa posição mais madura realmente. E aí foi quando eu me mudei também. E aí as coisas, porque aí não adianta respirar, meditar, pedir para o Cristo mandar as coisas se não passa um pano de chão na casa. Foi isso que começou a bater em mim, basicamente. Me espancar, na verdade. O pano de chão vinha na minha cara e fazia assim, ó, limpa, limpa. O chão. Ai, porque tem crença, não interessa. É a cozinha que tem que estar limpa agora. É o banheiro que tu vai usar. E o que eu ia te perguntar, tu falou, tá, estou respirando, estou me conectando mais com o meu corpo, dá uma sensação instantânea de relaxamento e de fato, quem fez aqui com a gente deve ter sentido tanto quanto eu aqui, que fiquei tipo, ai, não quero voltar. Mas, amiga, essa questão assim de tem que se tornar mais real, quando que apareceu? Foi ano passado ou foi um pouquinho antes? Como é que foi esse processo? Mais real foi ano passado, porque eu sempre tive muito comigo, principalmente desde que eu comecei a trabalhar com algumas ferramentas. Eu sou astróloga, então com a astrologia, com essa responsabilidade de estar dando informações da vida de uma pessoa e também mostrar isso no Instagram, que é uma rede social, mostrar a minha vida, eu falei, não, alguma coisa aqui vai ter que fazer sentido para mim. E aí sempre veio muita frase: pratica o que tu prega. E dentro dos atendimentos eu sempre falei muito sobre respiração para as pessoas, mas não era uma prática que eu já tinha adquirido a constância. E aí, realmente, no ano passado, todas as coisas que eu já preguei em algum momento da minha vida me esculhambaram. Falaram assim, então vamos testar. Então vamos ver na Então é, prática. vamos ver na prática como é que é. Porque aí tu vê também que não é tão simples assim respirar todos Exatamente. os dias. Porque a gente tá respirando, mas a gente não tá, né? E outra, a gente compra coisas, isso é outro ponto crítico que eu sempre falo, né? Além da autorresponsabilidade, assim, de você estar na realidade lidando com ela, é, o quanto a gente compra discurso e repete antes de botar na particularidade da sua prática. Então, assim, muito por exemplo é ótimo, né? Mas, Muito, por exemplo. por exemplo, que foi verdade. Quando eu tava também nesse mundo aí mais de busca espiritual e etc., morando na praia, em outro ambiente, distante aqui da loucura da cidade grande onde tudo acontece, a gente escuta muito assim de como a gente tem que cuidar do nosso corpo, que o álcool é uma toxina,
e então você tem que tomar suco verde, tomar água com limão, virar vegetariana e não sei o que lá, que não sei o que lá. E aí chegou um momento que tá, pra mim aquilo estava fazendo sentido, estava sendo ótimo, fiz um puta detox por muito tempo no meu corpo, mas chegou o verão, chegou o hora do sambinha ali no final da tarde, e a Carolina queria o quê? Tomar uma cervejinha. Ela ama uma cervejinha. Só que aí o que que começou a acontecer? Aquela compra que eu tinha feito daquele conceito começou a inibir uma vontade do meu próprio corpo. E eu fiz isso umas vezes, tipo assim, de não me permitir beber uma cervejinha no final da tarde. E depois eu comecei a ver justamente essa falta de coesão, né? Tipo, tá, se o bagulho tá me dizendo que eu tenho que respeitar meu corpo e os instintos naturais para me conectar mais, enfim, etc., por que que essa mesma crença tá inibindo uma vontade instantânea ali de tomar uma cervejinha também? Não fazia sentido. Então, a gente precisa muito, antes de sair dizendo aplicar na praticidade do dia a dia, o que que te cabe daquele conceito? O que que ele faz sentido na tua vida? O quanto ele é viável para a tua vida também. Outro exemplo simples é que eu sei que o fogão da nossa casa fala sobre a prosperidade do ambiente. Acho lindo, acho incrível o estudo do Feng Shui, mas agora me diz, se todo santo dia eu consigo limpar a porra do meu fogão. Não consigo, então sempre quando eu posso eu vou, mas agora todos os dias já não é ainda uma realidade minha, sabe? Mas daí tu vai falar isso pra virginiana, talvez a gente entre nos conflitos. Ah, amiga, Limpa pode seu ser. fogão, amiga. Vai ser Então, bom se tu pra me ti. ensinar melhor sobre essa organização prática, eu vou adorar, mas por enquanto ainda não é uma realidade por aqui. Não, eu boto Olha, a Amanda muita fé. botou ali. A Amanda botou ali, ir morar em um arco-íris junto com um unicórnio. É sobre isso, é uma realidade inexistente, né? Estava inclusive no Vale da Utopia, Amanda. Bem no unicórnio mesmo. Mas, amiga, uma pergunta que eu queria te fazer é, nessas análises aí que a gente tem para trocar, o que que tu sentiu que foi essa grande, eu vou botar com muitos aspas e com muito cuidado que eu vou falar, mas essa grande liberação de espaço que foi a pandemia mundial. Como que tu, como astróloga, pesquisadora, vivente, etc., observa esse movimento, o propósito dele? Acelerar, né? Fazer as coisas andarem num ritmo mais rápido do que estava sendo até então. Só que também, e aí eu não vou colocar dentro de nenhuma aspa, é uma visão minha de estudante e pesquisadora realmente. Isso sempre aconteceu. Todo Uhum, início de século, toda vez que existe uma mudança numa era, nos estudos que eu fiz do passado, porque eu cheguei a 10 mil anos no passado para entender, sempre acontece alguma coisa. Há 100 anos atrás a gente teve gripes muito semelhantes a isso que está acontecendo agora. Só que a gente nunca teve uma tecnologia que nos permitisse ter a informação tão rapidamente na nossa mão, na nossa cara. uhum. Esse é o resumo. Eu também, eu sinto isso também, assim, eu sinto e estudo, inclusive, isso, é só a gente olhar para a história, né? E aí vem um pensamento que o meu professor de história falava no ensino médio, e eu lá na minha época rebelde ficava, não, porque esse cara não sabe nada. Imagina, um professor de história, como é que o cara não vai saber de alguma coisa? Ele sabe, é da história do mundo, né? E aí ele dizia assim, a gente precisa estudar a história para entender o presente. E aquilo não fazia sentido para mim, até a pandemia bater nas nossas portas e eu precisar entender o que estava acontecendo no mundo. O que que era isso? O que que a gente estava vivendo? E aí, dos meus estudos, enfim, em diversas áreas, né? Seja da espiritualidade, da própria história, filosofia, sociologia, etc., a gente observa que de tempos em tempos, de séculos em séculos, enfim, tem gente que vai dizer de 200 em 200 anos, a gente vive uma grande mudança na sociedade que, né, desestrutura o que vinha acontecendo antes
para que haja uma reestruturação, né? Então eu sinto dessa forma também a pandemia. E eu achei muito interessante já de cara, assim, eu tive muitas conversas em relação a isso, como o corona tocou em primeiro lugar e em massa nos idosos. Então, para mim, isso é muito significativo, porque se a gente tá num momento de mundo em que a gente tá quebrando a estrutura para nascer uma nova, quem é que segura o conservadorismo? Todo mundo, mas quem é que segura mais? Quem é que vive mais em padrões antigos? A galera mais velha, isso é óbvio, né? Então eu fui olhando na minha família, assim, gente, eu digo isso, eu digo com muito carinho mesmo, porque eu tive casos na minha família, assim, de perder os meus tios, enfim. Então, mas também olhando para um lugar mais amplo dessa situação toda, foi isso que eu fui encontrando, tipo, tá, mas os almoços de família, eu nunca conseguia me sentir tão à vontade para falar de várias coisas porque eles tomavam conta do assunto. Porque os anciões que estavam lá como pilar base da nossa sociedade. Então, para mim, foi muito significativo perceber que, claro, que o corona também atingiu várias outras pessoas de outras faixas etárias e tal, mas como principalmente esse movimento de liberação de um espaço de sustentação, né, nas hierarquias da sociedade, para dar lugar para um novo mundo e automaticamente um novo lugar para todos nós, para quem já está aqui, quanto para as novas vidas que a gente está recebendo. E aí entra aquilo que tu falou no início, que eu acho um ótimo momento para a gente recapitular, que é o que que os nossos pais estão fazendo agora? Eles estão, os nossos aqui dos millennials, né, gente? Esse papinho todo. Os nossos pais, eles estão adentrando um plano de anciões, a gente, millennials, entrando num plano de adultos, a maturidade tá batendo nas nossas portas por todos os lados e a gente tá sendo espancado, que nem a Gil falou antes. E a geração Z tá saindo de um plano de criança e jovem criança para adolescentes, para que a Jovem gente possa. adulto, né, eu diria. Porque as Isso. crianças também são os novos adolescentes. E aí, amiga, isso daí me dá um choque na cabeça de essa questão da pandemia. Eu acho interessante analisar ela com um olhar além Brasil, porque aqui a gente está muito condicionamento por conta de tudo que está acontecendo, sabe? Então, isso Uhum. de atingir mais velha, é muito cruel falar isso e tal, mas é a realidade. O corona, quando Sim. veio, tinha essa característica de atingir pessoas idosas. E aí, o que está acontecendo também, observando? E aí começou até esse choque da geração Z começar a falar dos millennials de repente. Foi muito de repente. Foi Porque do eu já nada, estava foi do estudando nada. sobre isso. Só que aí, o que acontece, amiga? Os nossos pais, no caso, os baby boomer, que agora vão ser os anciões, a gente está sem referência de tudo. A gente está perdendo o referencial de tudo. Porque como eram os anciões antes? Uma pessoa que era avó, era uma vovozinha. Aí Uhum. agora minha mãe vai ser vó, minha mãe é uma, tipo, jovem. Assim A minha mãe como anda de eu. skate, amiga. Aprendeu a andar de skate semana passada. Tipo, tudo bom. Não, é incrível. E a gente também se vê jovem demais para ocupar aquele lugar. E a geração Z se vê, sim, eles não querem ser como a gente é. E a gente não quer ser como os nossos pais foram. E eles não querem ser anciões como os que tiveram. Mas então o que que a gente quer? Quais referenciais a gente vai seguir, então, porque a gente está sem. E aí a gente vem numa repetição de desorientação, porque a gente não sabe. Tem gente orientada no meio disso, mas por conta de tantas ideias que a gente compra, a gente já não sabe mais qual que é a orientação correta, porque Exato. existe. Ah, nada é certo, nada é errado. Existe uma lei universal. Existem, porque Uhum. senão o planeta não ia estar orbitando num sistema solar. Existe uma ordem natural das coisas, né? Perfeito. Ordem natural das coisas, que a gente não quer mais respeitar. É. E eu acho que esse é o maior chamado de tudo, assim. Eu tava conversando, agora já não me lembro com quem mais, dessas minhas muitas conversas.
E eu acho que existe uma distância muito grande entre dois paralelos estudiosos sobre como operar no mundo como ser humano, que é a ciência e a espiritualidade. Então, nós aqui, nós duas, que somos mais de um plano espiritual do que científico de fato, temos hoje na nossa realidade essa incoerência com muitas coisas do que é estar no 3D, junto com essas várias idealizações de um mundo perfeito e de avatares, que não é mais, tipo, não é mais não, mas tipo, sabe, não tem, não é possível Não é, ainda. não é. Realmente não é. Então, o conceito é lindo e maravilhoso, mas a prática, ela já é uma outra categoria. E a ciência também anula um lado e fica muito no prático, muito no material, e esquece todo um outro lugar. Então, para mim, o grande chamado assim que a gente tem que estar trazendo para esse momento, eu acho que assim, a responsabilidade de todos nós, né, dessa grande roda, nossos anciões, que agora são nossos pais, a gente como adultos, os nossos queridos Gerson Z, como jovens adultos e as novas crianças, resgatar esse estado natural das coisas dentro da realidade intelectual e tecnológica que temos hoje, né? É voltar para aquilo que é instintivo. E eu tava até numa. E como a gente tem dificuldade de entender isso na prática, né? Porque eu tava num workshop de Tantra. E ela estava me explicando, assim, né, para todos nós lá do workshop, que o Tantra é voltar para essas sensações, essas coisas. Não é nem selvagem, é instintivo, é natural, é primitivo. E aí ela disse que a maior filosofia é trazer isso para todos os ambientes que tu te encontra, por uma fruta que tu come, para o relacionamento com o teu parceiro ou a tua parceira, para no momento que tu tá conversando com alguém, no momento que tu tá escrevendo, é voltar para esse estado de contato com o teu corpo. E aí a pergunta que eu fiz para ela foi, tipo, a minha cabeça não conseguia imaginar na nossa realidade eu de roupinha tomando meu vinho, pegando meu celular. E eu, tá, mas tipo, a gente vai ter que voltar a ser selvagem? Como é que é? Ela, não, minha flor, não é voltar a ser selvagem, é só se permitir a naturalidade da coisa. É muito mais simples e muito mais acessível do que a gente acha, né? Enfim, não sei se tem. Não, e uma coisa que tá me derretendo o meu cérebro também é que, tipo, eu tenho uma bisavó viva ainda, né? Ela tem quase 100 anos, a mãe do meu avô por parte de mãe. E isso é Uhum. uma coisa atípica, né? Uma pessoa, teoricamente, o nosso tempo de vida na Terra é um pouco menor. Eu ainda tenho duas avós, um avô, meu pai, minha mãe, minhas tias e os meus primos, e aí várias gerações eu tenho ainda numa mesma família, né? E é muito louco observar que essa geração que vai deixando de estar encarnada aqui no planeta Terra, a gente daqui a pouco não vai ter uma referência do que é viver sem a tecnologia, que é o que está dando o maior baque em todos esses acontecimentos, porque isso sempre precisou acontecer. Então, só que agora a gente tem a tal da tecnologia, porque aí, por exemplo, assim, a minha avó, quando era criança, tinha um lampião que acendiam no meio da rua para ser iluminação. Agora, Uhum. toda terça-feira, ela participa do Evangelho no Lar através do Hangout. Hangout é o nome do aplicativo que a Maravilhosa! minha avó tem. Só que daí, ao mesmo tempo, eu tenho primos de, sei lá, vou usar aí 10 anos, que quando nasceram já tinha computador em casa. A gente Uhum. veio da geração que viveu um pouco sem e um pouco com. E um pouco, Então, muito pouco, né? Tipo, uns 7 anos sem, sei lá. lá em Esteio demorava um pouquinho mais para chegar as coisas, mas digamos que era isso, né? Tipo, A minha mãe pegou um pouco mais de tempo sem, um tempo com. Só que nascer já com a tecnologia do jeito que é hoje muda tudo. Muda muda. tudo, tanto que a gente não sabe ainda os impactos a longo prazo que isso vai ter. Essa exposição tão constante a telas, a 5G, todos os Wi-Fi que rola,
O Gabriel tá rindo porque a gente falou disso hoje, meu amigo geração Z, diretamente dos anos 2000. Muito bem-vindo, geração Z. Você é muito Ele bem-vindo. riu que eu fazia trabalho pesquisando nos livros na biblioteca, cara. E outra Amiga. coisa que eu contei para ele, que, amiga, 2011, fazem 10 anos isso, 11 anos, eu trabalhava como secretária. Não tinha WhatsApp para marcar, era por telefone. Eu atendia telefone, fazia a anotação na agenda e a ficha do paciente era à mão, guardada no envelope no fundo do consultório. Quem pesquisa em livro para fazer trabalho, sério. Eu, querido! Minha casa é cheia de livro. As véias dentro da gente, né? Sobre isso. Mas, amiga, agora me veio aqui que eu te perguntei como que tu não, quando que tu sentiu esse rolê da realidade batendo na tua porta, né? Do chamado à maturidade. E eu sinto te falar um pouquinho de como foi pra mim, porque foi muito esse ano. Foi literalmente 2021, no início do ano. Não sei o que exatamente te dizer, assim, a gente tá sempre em desenvolvimento, então pode ser muita coisa, mas desde, sei lá, acho que desde que eu voltei pro Brasil, em 2018, eu comecei a ter um olhar diferente para minha família, mas principalmente 2019, 2020, num lugar de estudo, de tipo observar eles e ver o que que eu tinha deles e o que eles já fizeram antes, assim. Então, esse ano, se eu já tô assim há 2 anos, esse ano tava muito mais aguçado esse rolê. E eu sentia cada vez mais a responsabilidade, assim, de fazer coisa. Eu sentia, tipo, cara, mas não é possível, velho. Eu sou tão indignada com isso. Eu tenho um monte de estudo, um monte de teoria, de conceito que eu boto na minha prática. E eu me sentia sem lugar, assim, e eu não tava entendendo. E aí eu comecei a conversar mais com meus pais e com a minha avó. E eu comecei a olhar pra eles de uma maneira diferente, assim. Eu vi a pele deles mudando. E aí me vinha, tipo, lembrança de quando eu era mais jovem. Deu, nossa, cara, meus pais estão ficando velho. Com todo respeito, mãe e pai, se vocês virem isso, Com mas toda a sabe, naturalidade, né, da a coisa. minha pele mudando, sabe, coisas pesando em mim. E aí daí eu teve uma conversa com o meu pai que foi fundamental que o meu pai trabalha ainda 10 horas por semana, sabe? Ele é servidor público. Ele sempre foi muito ativista, assim, com muito estudo, sabe? Ele não é um revolucionário, assim, que é baderneiro. Não é esse o rolê dele. Ele é muito conciso na intelectualidade dele. Enfim, a minha família inteira. Então eu tenho esse exemplo de alguém que lutou, que foi pra rua, que fez o que pôde, que tá sempre em assembleia, que tá sempre tentando fazer o rolê dele. E eu vi ele cansado na minha frente, cansado assim. E daí ele falou uma coisa que foi a seguinte: porque se já tá ruim pra minha geração, que fez o que fez lá nas décadas de 70 da vida e 80, pra gente ter todos os nossos direitos rasgados pelos governos que vêm sendo assumidos e muita gente cega sem entender o que tá acontecendo, para tua geração, minha filha, se vocês continuarem nessa irresponsabilidade, vai ser muito pior. E aí eu fiquei, tipo assim, me caiu os butiá do bolso. Eu quase pedi para ser resgatada, né? Mas aí eu tive um pouco de dignidade, né? Eu, tá, pai, muito obrigada. E aí aquilo me deu um choque de tipo, eu ainda estava esperando que os meus pais fizessem por mim as mudanças que eu queria ver no mundo. Deu minha filha. Não dá mais, querida. E aí, na mesma semana, eu conversei com a minha avó e ela disse: porque essa tua geração aí não faz nada. Eu, na minha época, a gente ia pra rua, a gente era 15 mulheres dentro da faculdade de farmácia, porque era a única faculdade que a gente podia fazer. E a gente ia pra rua levantar bandeira, a gente estava sempre nos comitês, nos não sei o que lá, fazendo acontecer. E vocês são muito acomodados. E eu falei. É verdade. É verdade. Tipo assim, eu me sinto já ainda uma jovem mais astuta, assim, nos movimentos, mas aquilo, assim, ó, tirou todos os meus. Como é que é? Ai, agora eu perdi o ditado, mas enfim, eu fiquei totalmente sem chão, mas foi também um chamado pra mim, de tipo, cara,
não é mais dos nossos pais que estão cansados, que já fizeram o rolê deles, assumir essa bronca. Quem tem que assumir para fazer o protagonismo, e foi aí que eu comecei a botar nome no meu estudo, no que eu acredito, a gente que tem que fazer o protagonismo social, a gente que é jovem, que está recebendo essas rédeas, tem que liderar as ideias que a gente acredita, estruturar elas e fazer esses movimentos de reconstrução, né? Enfim. Tu estava falando de observar a família e esse envelhecimento, e eu também passei por um choque muito grande de me olhar no espelho nos últimos anos e os meus cabelos brancos resolveram que iam nascer na frente. Tu lembra que a gente conversou sobre isso? E a minha anciã veio? Cara, os meus cabelos brancos são tudo na frente, não nasceu um atrás. Então, com 26 anos, eu falei, bom, eu tenho cabelo branco. Então, eu não sou mais uma jovem rebelde. Desde os 25 eu já vinha nesse movimento de, tipo, algumas coisas realmente já não cabiam mais. E essa questão, assim, de assumir esses lugares, entender esses chamados, também vem dessa humildade, desse retorno, né? Porque eu acho que... Que ano tu é, amiga? 95. Tá, Quase geração Z. tá bom. 95 eu super... Aquela... Não, brincadeira. Mas é que eu acho que a gente tá num lugar Não. hoje que a gente já tá retornando para esses anciões com a nossa humildade, falando, tudo bem, me ensina então, como que eu faço? Porque, sério, eu cheguei num ponto que eu conversei com a minha mãe e eu falei assim, mãe, o que que eu faço? Porque no fim, eu não queria ser que nem tu, mas agora eu quero. Tu chegou no lugar que eu quero chegar. Tu fez o que eu quero fazer da minha vida. E aí, todo mundo se chocou, eu e ela, né, no caso, porque ela falou... Porque eu sempre fui... Ah, minha mãe fala, eu vou fazer outra coisa, eu vou fazer o contrário. Chegando ao ponto de utilizar dessa liberdade de uma forma tão rebelde que eu causei problema pro meu corpo físico. Porque se a minha mãe estava falando para mim que não era para eu me relacionar com qualquer pessoa, eu falava, mas eu sou uma feminista livre. E o meu corpo, minhas regras. Ninguém manda no meu corpo, tu não vai mandar, eu sou maior de idade. E aí, eu usei o meu corpo da forma que eu quis. E aí, quando veio pro físico, e o físico falou assim, minha filha, como que você tá usando seu corpo? Eu falei, mãe, eu não devia ter usado meu corpo com qualquer um, tu tava certa. Porque são das ideologias que a gente compra, são das ideias que a gente traz, que são delicadas, que têm uma raiz muito profunda, mas no fundo, na prática, isso é delicado. Eu acho que a gente precisa ter muito respeito, né, com a hierarquia das coisas. E isso foi também um grande tapa assim que eu tomei quando eu comecei a estudar justamente sobre esses quatro arquétipos que regem a gente, né? Tanto dentro de nós, como principalmente no mundo. Não tem como eu querer saber mais que a minha avó, gente. Não tem como. Existe uma coisa, não que a tua ideia inovadora não seja tão valiosa como uma ideia experiente de vida, mas eles estão aqui para nos dar uma guiança e uma orientação. E eu acho que o que a gente precisa instaurar é esse respeito de ordem dos fatores, porque sim, precisamos de crianças, de pessoas com ideias inovadoras. As crianças nascem para trazer uma grande mudança, sim, e a gente está aqui para permitir que elas tenham um espaço para exercer esse papel delas. Mas e é isso que tu falou. Quem é que vai nos guiar se a gente está tão rebelde com os que vieram antes? Ninguém. E aí a gente fica perdidão e não lida com a realidade. Então eu acho que é bem esse o recado assim do momento, sabe? Vamos parar um minutinho. Vamos rever tudo isso que a gente comprou durante todos esses anos de revolta. Vamos botar o nosso pezinho no chão, olhar para o pai, mãe, pai, vos honro. Desculpa, Desculpa qualquer me coisa. ensina. Oi? Desculpa qualquer coisa. Desculpa qualquer coisa. E by the way, como é que tu tinha dito antes, aqueles anos atrás lá? Como é que era mesmo? O que que tu falava quando eu tinha 14 mesmo, mãe? Às vezes eu falo pra minha mãe, oi mãe, tu pode mandar em mim um pouco hoje? Eu tenho isso pra fazer. Me ajuda.
E uma coisa muito legal também que chegou nos meus estudos, que veio através da astrologia, é que eu sou fissurada em fazer mapa da galera da idade da minha mãe. Minha mãe é dos anos 70. E é muito engraçado, porque da idade da minha avó, poucos são os mapas que eu consigo fazer, porque as pessoas não têm a sua data de nascimento. Então, ali dos anos 60, 70, a gente já consegue ter essa informação. De antes disso, é mais raro, né? Eu ainda não tenho essa capacidade de alguns astrólogos de conseguir definir o ascendente pelas características da pessoa. Então, a gente só tem a referência do signo solar e de alguns outros planetas, se tu for procurar especificamente cada ano, mas é muito vago, né? Então, eu sou fissurada em fazer atendimento nessas mulheres da idade da minha mãe, porque também vejo uma questão muito de aprendendo sobre o respeito, de escutar os mais jovens, se colocando ali num lugar de humildade também, e ao mesmo tempo eu podendo aprender com a experiência de vida que elas já têm, porque elas já experienciaram aqueles arquétipos. Então, o atendimento é totalmente diferente. Exatamente. E cada geração, até então, veio quebrando coisas muito específicas, né? Porque aí, na época das nossas avós, a minha avó é dos anos 40. E aí, criaram filhos. A minha avó teve uma história diferente, né? Foi abandonada pelo marido, aquelas coisas. Então, criou filho para casar bem, mas também para trabalhar. Aquela crença de, tipo assim, não vai depender tanto assim de homem, porque pode dar ruim, né? A gente teve essa experiência na família. Mas aí, essa geração dos anos 70 foi a geração que foi criada para casar e que rompeu com os casamentos. Foi onde surgiu a legalização, inclusive, do divórcio. E aí, eles já criaram a gente para ser uma geração que não ia casar, que ia só trabalhar, porque o casamento é uma constituição falida, dá errado, dá em divórcio. E muitas da minha geração que foram seguir esse caminho de, sei lá, faculdade, doutorado, pós, MBA, não sei o quê, não conseguem se relacionar e são frustradas por não entenderem que tá tudo bem querer escolher esse caminho também. A nossa geração veio quebrar as formas de trabalhar. A gente veio começar, porque do modelo antigo que tinha, imagina essas crianças de hoje trabalhando no modelo que a gente conheceu de trabalho. Não ia ter como. Então, a gente veio fazer essas rupturas de que não é só no trabalho também que a gente vai encontrar satisfação. E aí, a gente está agora, nesse momento, quebrando o que exatamente? A gente está entendendo que dá para ter relacionamento, que o trabalho não é tudo, mas ainda tem uma lacuna que não está preenchida ainda, porque a compreensão ainda não chegou, sabe? Do que realmente está sendo trazido nesse momento. Nossa, amiga, meu Deus, assim, essa tua última fala e ela veio. Eu tô com o meu peito todo. Eu sinto ele aberto, assim, carne viva, de tanto que me tocou, assim. Muitas realidades, meu Deus. Arro, sabe? E aí, complementando o que tu disse agora, essa pergunta final, eu acho que isso que tu falou valiosíssimo e eu sinto, e inclusive atuo em relação a que nós viemos fazer a ruptura em relação aos trabalhos e ao servir e a forma de performar a vida humana na Terra, né? Dessa organização. E aí, essa lacuna do que estamos em ruptura, eu acho que a gente não tem mais que rupturar nada, nós, millennials. Eu sinto que a gente tem que descansar, se aposentar. Ai, era Não, calma, esses são nossos pais, deixa eles descansar. A gente tem trabalho. Galerinha, a gente tem trabalho. Eu tô chamando pra chincha. Porque esse é o rolê. Se a gente veio fazer a ruptura do trabalho, do servir e do performar no mundo, essas lacunas que a gente tem que preencher. Então, como que eu vou performar? Através do meu serviço e do que é a verdade para mim e do que eu sei que não dá certo para mim. Porque é isso, uma coisa que eu ia dizer, assim como a gente tá perdido, os Z estão perdido, as crianças então nem se falam, estão mais achados que nós, mas ainda tem muito caminho para percorrer. Os nossos pais também estão perdidos nesse lugar de se botar como anciões. Então, é uma perdição de todos nós, né? A gente tem que voltar para as nossas histórias individuais. Cada um de nós fez. Eu tenho que cuidar o horário aqui.
A gente não se... Mas sabe Temos que 10 agora eu minutos. acho que pode ser um pouquinho mais de uma hora? Ah, é? Eu acho. Tá, Bem que o tá. Mike podia Vamos ajudar nós vendo. Eu hoje. também não quero ficar muito aqui pra gente, né? Qualquer coisa, enfim, deixa eu só continuar aqui o que eu tava dizendo. Então, esse é o meu grande chamado, assim, gente, cada um de nós, na nossa história, trilhou um caminho em relação a um ideal, a uma razão. Pode estar claro, quanto pode não estar claro, como pode ser que tu achava que era um e é outro. Então eu digo, inclusive, para minha mãe que tá nesse momento de tipo, ai, não sei o que eu vou fazer, quero fazer, mas. Ai, não. Daí ela fica, não, mas eu tô aposentada. Daí daqui um pouco ela me liga, não, mas eu quero fazer alguma coisa. E eu digo para ela, vai estudar a tua história, vai ver o que tu fez na tua vida. E porque é isso que eu tenho feito comigo, é isso que eu tenho feito nas pessoas que eu acessório no meu trabalho, porque quando a gente olha para aquilo que nos tocou de tanto lugar de não pertencimento, é aí que a gente vai entender exatamente aonde a gente vai reconstruir essa lacuna. Porque se é isso, a gente está recebendo crianças e já temos gerações vivendo uma realidade que não se adequa com o ensino, com o trabalho, com a legislação. E a gente é uma geração que já experienciou que não deu certo. Então, se cada pessoa que já está localizado em cada área, os juristas, os engenheiros, os professores, os não sei o que, dos não sei o que lá, começarem a perceber esse switch e esse gatilho de vamos, né, reformar esse lugar aqui, aos poucos a gente vai trazendo essas novas estruturas e formas de se relacionar no mundo, né? Só que o que me preocupa é que muita gente tá ainda nesse lugar que a gente tava, amiga, de deixar para os nossos pais. Por exemplo, no judiciário, eu tenho vários amigos quando da época do direito que se formaram e, e não levantam um ai dentro do judiciário. Deixam que os desembargadores que têm lá, seus também, 60, 70 e tantos, vão reger as regras. Só que, galera, eles são os anciões que estão indo do mundo, entendeu? Tu vai continuar fazendo o que eles fizeram, que a gente sabe que muita coisa não deu certo. Mantém o que deu. Agora vamos se atualizar aqui, vamos fazer o nosso papelzinho. É muito simbólico isso, na verdade, porque a gente vê também o porquê que a gente não quis respeitar a hierarquia. Porque eles abusaram do poder e às vezes eu não quero nem me impor porque eu acho que quem está se impondo abusa do poder. Daí entra várias crenças e várias coisas, é tudo muito louco. E aí o que eu tenho feito? Eu vejo que eu cheguei num lugar de uma compreensão de muitas coisas já. E aí eu converso muito com a minha mãe, né, cara? E com a minha avó, depois que eu comecei a fazer esse movimento de tipo assim, ó, para escutar. Não é sobre mim, é sobre elas. Eu preciso escutar, elas querem ser escutadas e é sobre isso. Só que eu comecei a direcionar muito os meus estudos agora, nesse momento, inclusive, vou fazer o meu jabá aqui, para crianças. Fazer uma pastoral infantil com o intuito de direcionar os educadores e os pais na potencialização energética que aquela criança nasce. Porque ninguém nasce aleatoriamente de nenhum signo. Só que aí entra toda uma outra linguagem que tem que ser adequada à realidade de cada família, mas mostrando que tem umas crianças que são mais introspectivas, outras precisam de contato com a natureza, outras precisam de estímulo musical, sabe? Porque a ideia é que a partir desse movimento, os pais, que são a nossa geração, comecem a reestruturar suas ideias de como vão lidar com aquelas crianças para dar realmente esse espaço para que elas cresçam e se desenvolvam. Porque é isso que elas vão precisar. Espaço para desenvolver, porque elas estão trazendo uma nova informação genética diferente, inclusive. Pós-Covid, a gente não sabe como que vai ser o DNA dessas crianças, gente. É tudo diferente. E os anciões, que vão ser os avós agora, né, que já estão sendo muitos, eles também vão abrir esse espaço muito mais. Vai ser tudo diferente. Mas é realmente assim, o que eu posso fazer então com os recursos que eu tenho? Porque aí, no caso, dentro da minha história, da minha experiência, que eu vivi nessa negação, que eu precisava ser uma mulher independente. Aí eu me tornei uma mulher completamente yang, que carregava os caras nas costas. E aí também vejo a nossa geração sofrer com isso, de
Ah, eu tenho dedo podre porque arrumo um namorado que é bunda mole. Vamos falar as palavras que elas têm. Vamos usar o vocabulário disponível. Então, a gente perdeu a referência também do que é ser uma mulher e independente ainda por cima. Porque toda essa revolução industrial e a forma de trabalhar, a gente até não quis a vida doméstica. A gente negou isso e agora a gente não sabe se comportar com a nossa casa e com as coisas que a gente vai adquirindo. A gente não sabe o que adquirir primeiro. Eu estou passando por um movimento de realmente trazer essa energia do casamento, né? Vou usar essa palavra. E é muito incrível como, quando a gente está fazendo as coisas pelas razões certas, é um movimento muito envolvente, porque o casamento entre duas pessoas sempre vai envolver duas famílias. E essas famílias têm essa hierarquia e essa estruturação para passar para aquelas pessoas que estão começando a sua vida juntas. Só que a nossa geração chegou num lugar de não querer nem aceitar isso, porque para mim foi um desafio aceitar que eu precisava de ajuda de outras pessoas. Falei, não, mas se eu quero isso, eu tenho que conseguir sozinha. Mas nunca foi assim na história. Por que eu tenho que conseguir sozinha? Por que eu não posso aceitar ajuda? Não é da energia yin aprender a receber também? E somos nós que vamos educar essas novas crianças. Então, cara, o chamado é nítido para o amadurecimento, porque todo mundo está saindo, e não é todo mundo para o mesmo lugar, é cada geração para o seu lugar, no seu nível de amadurecimento. E às vezes a gente sofre para aceitar. Eu sofri horrores para aceitar meus cabelos brancos. Eu falava, gente, cabelo branco com 26 anos não vai dar para mim. Só que até hoje eu não pintei, porque estava no meio da pandemia, eu não queria ir no salão, eu não tinha como fazer em casa. Eu tô aqui com os cabelos brancos crescendo. Agora eu já nem sei mais se eu quero pintar eles. Arrasou, assumiu, é isso aí. E tem toda a crença também, né, amiga, dentro disso, sobre o envelhecimento. Como é impactante na mulher, a mulher não pode parecer velha. Que mulher velha Isso é descuidada. que para mim o mais difícil assim de assumir foram algumas questões, né, que a humanidade também precisa rever. Eu acho que primeiro essa questão do envelhecimento, da morte também, eu assumindo o meu lugar de maturidade como adulta, que ia assumir o protagonismo da minha família, ia ser à frente do rolê todo, eu já senti, porra, meus pais daqui um pouco vão ser avós, daqui um pouco vão morrer, daqui um pouco. Então, esse lugar da passagem como uma morte de perda veio num tipo, não quero aceitar isso. Não quero aceitar isso. Então, veio nessa dor para eu trabalhar e, enfim, tive alguns presentes da vida para me ajudar nisso. E a outra coisa foi justamente nesse sentido, assim, de me ver velha, né? De não querer envelhecer, querer estar sempre jovem e, e não querer, enfim. Aí começou um monte de pressão. Ah, vai Carolina lá comprar creminho anti-rugas, fazer eu sei lá o que para não querer envelhecer. Mas, enfim, o que eu queria fazer um pin aí de tudo que tu falou e que tu já tinha dito antes e que eu tinha esquecido de trazer de volta. Muito genial a análise que tu fez em relação a como os nossos pais já foram criados nesse lugar de casamento não dá certo. Aliás, vivenciaram isso, né? De casamento não dá certo, portanto, a separação. E a gente, então, criado nessa constituição de que casamento não é o lugar para ter prazer, sucesso e etc. Eu sou filha de uma separação. Meus pais ficaram juntos 5 anos. Eu tinha 5 anos, eles se separaram. Então, a minha vida foi baseada numa relação, e essa é o toque que eu quero fazer, uma relação de não confiança porque não dá certo. E se a gente é de uma geração que entende que o casamento, e o casamento não digo de homem-mulher, homem-homem, mulher-mulher, não a questão marital, né? Mas a questão de casamento de ideias, da junção e da fusão. Se a fusão ela não dá certo porque ela é disruptiva, faz muito sentido a gente se sentir sozinho também. E não querer se alinhar com outras pessoas e outras perspectivas para fazer a coisa dar certo. Sendo que é justamente isso que a gente precisa rever, né?
esse estado, daí voltamos, natural das coisas. E aí o que a gente tava conversando em outra vez, né, amiga? E que tu falou agora, do quanto essas rebeldias, elas também nos distanciam da naturalidade que é ser uma fêmea e ser um macho. Do quanto que o acasalamento natural acontece? Qual é o papel da fêmea? Qual é o papel do macho na natureza? Não estamos falando nem de humanos, estamos falando da natureza, né? E, e para mim, assim, eu não tenho nada concreto ainda, porque está sendo um campo de pesquisa, mas tô me dispondo a me abrir para isso, sabe? E a última coisa que eu ia dizer sobre o casamento é como a minha vida inteira eu tive medo de me relacionar com pessoas, em todos os âmbitos. Por quê? Porque o casamento não era algo sustentável. Então, tava eu lá lutando sozinha e agora a vida me mostrando. Faça a fusão. Faça a fusão. É sobre fusão, é sobre relacionamento, sobre união. E Porque eu a gente nasceu para isso, né? E um gancho que eu lembrei da nossa última conversa, que eu trouxe alguns pontos desse para ti, sobre a gente ter negado esse lugar da casa, do cuidado com a casa. A gente estava falando, tipo, para minha mãe é natural deixar um pano de louça branco. Para mim é um estudo que eu tenho que pesquisar, entendeu? Então, assim, a Amiga, gente até saiu hoje desse não sei lugar. deixar pano branco. Não E a gente sei. saiu por causa da influência que a dona de casa, a visão da dona de casa que a gente tinha, da nossa concepção. Só que aí, se a gente se lembrar dos primórdios, das aldeias, que foi que a Cacau trouxe, que eu quero fazer vocês imaginarem agora, como que era. O homem saía para caçar e a mulher ficava em casa, com todo um respaldo na aldeia, porque isso também a gente está afastado, né, desse cuidado familiar, porque era necessário de toda uma aldeia para cuidar das crianças. E a mulher estava lá costurando as roupas de guerra, porque ela tinha que fazer perfeitamente para não haver falhas durante uma guerra na roupa do cara, O quão né, que tivesse importante lá. isso não é sucatear e diminuir o trabalho da mulher, é olhar para É, isso com honra, né? Um e puta de um trabalho. Ela tava fazendo nutrição de tudo. exato, e ainda assim recebendo informações, porque a mulher tem esse canal por conta do ciclo menstrual muito mais refinado, e é a gente que recebe as mensagens do mundo espiritual por conta disso. E Uhum. passava para toda aquela comunidade, para toda aquela aldeia, e não se enxergava menor por isso. A gente começou a enxergar a mulher como algo menor por essas tarefas de um tempo para cá. Não foi sempre assim. E foi por conta do que foi feito com a gente, de todo o mau uso do corpo, muitas dessas coisas, mas não foi sempre assim, né? Quando a gente chega nesse lugar de que não foi sempre assim, a gente pensa, então tem uma referência em algum lugar que faça sentido. Para E mim é é na natureza. exato, amiga. Esse é o ponto. Tu falou, eu acho que vamos se encaminhando assim para o encerramento. Eu não quero. Ah, nem eu. A minha vida é conversar e trocar, né, amiga? Principalmente contigo. Se fosse mais fácil eu acender uma fogueira, me teletransportar para aí, a gente ia ficar, ó. Daqui a pouco. Calma, calma, É, calma. vamos com calma. Mas assim, a síntese da coisa para mim. Primeiro a gente precisa ouvir, que foi uma coisa que tu trouxe e que eu recebi muito no outono. O outono vem com essa questão do silêncio, né? Da introspecção profunda. Então, o meu recado, assim, tanto para mim quanto eu servindo como um canal, vamos ouvir mais de quem já veio, de quem está do nosso lado, de quem veio depois da gente e o que a natureza está nos pedindo. Vamos se botar num estado de ser atravessados pelo externo, pelo que nos rodeia, para poder processar essas mudanças e com muita calma e muito respeito. E tendo como a nossa base aquilo que está no nosso pé, que é a terra. A natureza é a minha maior orientadora. Nos piores momentos da minha vida, que foi quando eu saí aqui da base, fui viajar para o mundo, enlouquecer, tarará. Todos os momentos de desespero, o que me trazia conforto e segurança e guiança
era a natureza. Então, todo o meu estudo, ele vem para eu cada vez mais poder interagir com ela, de modo que ela me ensine como que a gente tem que agir na Terra, né? Então, esse seria o meu desfecho. E agora eu te convido, amiga, para fazer um desfecho também do que tu sente, de um recado que tu quer deixar. O meu desfecho, nitidamente, é respira, porque a Isso. respiração ensina todo o resto. Respira consciente. Tenta entender esse conceito de respirar consciente. Me siga aqui nas redes sociais para mais informações, porque a nossa respiração também mudou propositalmente. A gente perdeu esse contato com ela. Não foi sempre assim. Hoje a gente respira de uma forma diferente, mas a respiração ensina tudo que a gente precisa aprender. Ensina a escutar, ensina a enxergar. Essa coisa da natureza também, para mim, é uma coisa que me traz muito para esse lugar de humildade, que é o que a escuta traz, que é o que a respiração traz. Você é pequeno. Seus problemas não são os maiores do mundo. Dentro dessa vasta natureza, tu é uma micro coisinha. Como que tu pode servir ainda assim? Como que tu pode melhorar a realidade na qual tu se encontra? E não nega a realidade que tu se encontra, seja ela qual for, porque a gente nega tanto a boa quanto a ruim, né? Por conta das ideologias. A A gente gente só não pode. quer, a gente compra tantas ideias que a gente, eu nem quero receber essa abundância toda do universo, porque eu não quero ser sua filha Não quero ser favorita. rica cheia de poder aqui, não. Obrigada. Muita Obrigada. responsabilidade. É eu que sei o quanto eu mereço receber. A gente não sabe, a gente é pequeno. Então, assim, ó, respirar e voltar para o simples. Voltar para o simples é muito bom. Uma palavra que me veio te escutando agora foi voltar para o estado de eterno aprendiz, né? Eu acho que isso fala da humildade que tu disse. Se botar como um aprendiz, a gente não sabe mais do que ninguém. Estamos todos no mesmo barco, vivendo uma mesma realidade caótica, querendo estar bem e precisando aprender a se relacionar nesse lugar de coletivo. Acho que é sobre isso. Amiga, vou aproveitar esse finzinho assim para te agradecer por tu ter topado. Isso é um carro de som, não. Ah, tá. Eu achei que tu tava pedindo o dedinho para falar. Não. Educada. Não, mas enfim, te agradecer por estar presente mais uma vez na minha vida, em mais um projeto meu, por ter se aberto a trocar dessa forma. Eu acho que é sobre isso. Gente, sigam a Ju, ela tá sempre falando percepções muito. Como vocês viram nessa conversa de hoje. E vou deixar um convite também para a galera que esteve aqui, que estará aqui, porque vai ficar gravada a nossa live. Semana que vem a gente vai dar continuidade nos assuntos. Eu vou ter outra convidada muito especial e a gente vai conversar sobre a maternidade nesse momento de caos que estamos vivendo. Ela é também do mundo aí das energéticas, espirituais e etc. E ela acabou de dar luz para uma menina, então eu vou ter a oportunidade, teremos todos a oportunidade de ouvir de uma outra pessoa que está nesse lugar também de ser mãe e de receber uma criança e como ela está recebendo uma criança nesse momento de mundo. E só de eu conversar com ela rapidinho, assim, para combinar, ela já me deu uma aula. Deu, gente, quero só ver o que vai ser. Então, a Estarei nossa aqui. live vai continuar numa crescente com a próxima convidada, amiga. Espero que você consiga estar com a gente nessa live, que a gente tem muito para aprender sobre ser mães. Certeza. Amiga, gratidão mais uma vez pela nossa troca incrível e transcendental que rola sempre. E fico muito feliz de ver que dentro de todas as mudanças relacionadas à maturidade, a gente se manteve na vida uma da outra, porque é tão natural que esse movimento vá tirando algumas pessoas da nossa vida, trazendo novas, e a gente está numa constante aí, né? Cada uma do seu jeito, se acompanhando, se incentivando a amadurecer realmente. E fica o meu convite aí para todo mundo, né? Gente, amadureçam. Cada um vai ter que sair do lugar que tá para ir para um lugar de amadurecimento. Porque eu tô indo pro meu, Cacau tá indo pro dela, minha mãe tá indo pro dela, minha avó pro dela, cada um pro seus. Amiga, foi Arrasou, incrível. amiga. Eu vou até deixar assim, vamos terminar com essa frase, gente. Amadureçam, tá? Beijo.
Tchau, obrigada. Até semana que vem. Até.